Evangelho de Cristo, segundo a narrativa de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 13. Viu só? A igreja está atenta. Lucas. Se estivesse dormindo, não ia atender, mas Lucas 24, a partir do versículo 13, a história de dois homens tristes, seguindo um caminho triste, num dia triste, mas que não termina como começa, que termina num caminho de restauração. E nós vamos ler esse texto, Lucas 24, a partir do versículo 13. Diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, diga isso, o próprio Jesus, se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Jesus faz uma segunda pergunta. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém. Que história linda, né, meus irmãos? Que história que fala ao nosso coração. E o motivo pelo qual eu separei esse texto para falar sobre sentimentos, para falar sobre emoções, para falar sobre coração, é porque esse texto nos apresenta primeiro dois homens sofrendo, dois discípulos sofrendo, num dia difícil para eles. Mas, queridos, nesse dia em que esses dois homens estavam sofrendo, pessoas como eles, discípulos como eles, estavam felizes, porque alguns tinham tido a notícia da ressurreição de Jesus. Porque que dia era esse? Esse era o terceiro dia após a morte de Jesus, logo o dia da sua ressurreição. No mesmo dia, discípulos caminhavam tristes, no mesmo dia, discípulos estavam felizes, no mesmo dia, havia gente com sentimentos diferentes, trazendo no coração lutas diferentes, trazendo no coração anseios diferentes, trazendo no coração necessidades diferentes, como hoje. Entre nós existem pessoas felizes, mas entre nós também existem pessoas tristes.
Entre nós, existem pessoas que estão vivendo os melhores dias da sua vida, mas pode existir e existe entre nós pessoas talvez vivendo as cavernas mais escuras da sua alma. Porque o mundo é assim. Dentro de uma mesma casa, existe gente feliz, existe gente sofrendo, existe gente cheia de esperança e existe gente desesperada. Esse dia era assim. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que esta aparição de Jesus, após a ressurreição, é para aqueles que sofrem de abatimento e de extrema tristeza. Isso me mostra a importância que o próprio Senhor Jesus dá a gente que está sofrendo. Queridos, é a primeira aparição de Jesus, ou a segunda, após ele ter aparecido para as mulheres no sepulcro. Ele vai e aparece num caminho para apenas 2 discípulos que estavam caminhando tristes e sozinhos por um caminho difícil. Um caminho da dor, um caminho da tristeza, um caminho da depressão, um caminho da angústia. Queridos, nós vamos entender como Jesus valoriza isso. Porque depressão, angústia, sentimento de dor, quando tem tamanho e grandeza, é mais que um sentimento. Depressão é um caminho. É um lugar que se chega após um caminho. Depressão é um lugar que se chega após um caminho. Ninguém dorme bem e acorda deprimido no outro dia. Depressão, pânico, angústia é um lugar que se chega após um caminho. E quando a gente olha para isso, nós vamos entender que mesmo que algum de nós esteja andando rumo a esse lugar, fazendo um caminho que leva a mim ou a você a esse lugar de tristeza, de medo, de depressão, de angústia, existe um Deus que pode mudar essa história. Você precisa entender, querido, que mesmo se assim for, você não precisa entender que esse lugar é o seu fim. Não precisa ser o fim. E nem será. E nem será. Se você estiver disposto a percorrer outro caminho, ou o mesmo caminho em outra direção. Não precisa ser, mas vai ser necessário que você esteja disposto e compreenda mais sobre isso, para que isso possa ser mudado. Se você entendeu, diga amém. Eu quero começar então a minha mensagem, a qual dei o tema, o caminho da restauração. Esse é o meu tema nesta manhã. O caminho da restauração. Porque a restauração também é um caminho. Assim como a depressão, assim como o pânico, assim como o medo é um lugar, existe um caminho para que você saia desse lugar. E eu quero começar pelo início do texto, falando da importância dos sentimentos. A importância dos sentimentos. Esse é o meu primeiro ponto. Porque o texto começa dizendo que naquele mesmo dia, como eu disse, 2 estavam indo para um lugar totalmente diferente do qual Jesus havia determinado que eles estivessem. O texto começa falando, como disse, de um mesmo dia. E como também já disse, em um mesmo dia, vezes, nós não valorizamos os nossos sentimentos. Nós não olhamos para eles. Nós não percebemos a importância que eles têm na nossa vida. Nós muitas vezes caminhamos sem dar a devida importância aos sentimentos e sem valorizá-los. Então, Jesus não. Jesus valoriza a gente que sofre. E essa é a primeira lição do texto para nós. Valorize sentimentos, os seus e os de quem você ama. Você precisa valorizar sentimentos, queridos. A começar pelos seus próprios. Gente que não olha para isso, está sujeita a ter graves problemas na sua vida emocional. E gente que não olha para os sentimentos daqueles que estão ao seu lado, também está sujeito a ter problema. Porque pessoas, como disse, que estão do seu lado, podem estar sofrendo. E você não valoriza isso. Sabe por quê, querido? Porque afinal nós só vamos cuidar daquilo que nós valorizamos. Nós só cuidamos daquilo que valorizamos. Você só vai cuidar da sua família se você valorizar a família.
Você só vai cuidar do seu casamento se você valorizar casamento. Você só vai cuidar dos seus filhos se você valorizar os seus filhos. Nós só cuidamos daquilo que nós valorizamos. Agora, por que é que Jesus então faz isso e por que ele se importa com sentimentos? Porque sentimento, querido, coração é o centro da nossa vida. A palavra de Deus diz: antes de tudo, guarde o seu, o quê? Guarde o seu o quê? Pois dele procede as fontes da vida. Se você não entender a importância dos sentimentos, olhe para Jesus e olhe a importância que ele deu a esses homens que estavam sofrendo naquele dia escuro para a vida deles. Para a vida deles. Porque o motivo pelos quais eles estavam sofrendo é que Jesus havia morrido, mas Jesus já estava vivo, mas eles ainda não tinham essa consciência. Então, a importância da valorização dos sentimentos. Talvez você não esteja dando muito valor nem atenção aos sentimentos. Ou quem sabe aos sentimentos daqueles que estão ao seu redor. Insensibilidade. Talvez você esteja, como disse, atravessando o momento mais feliz da sua vida, ou talvez alguns o mais triste, o mais desesperador e mais sombrio. Mas eu entendo uma coisa. Jesus trouxe cada um de nós aqui nesta manhã para esse culto, para que a gente possa entender uma coisa. Eu e você precisamos valorizar os sentimentos. Você entendeu isso? Diga amém. Porque eu creio que Jesus vai restaurar sentimentos nessa manhã aqui. Eu creio nisso. Sabe por quê? Porque ele continua sendo o início do caminho para toda restauração. Toda restauração. E dessa maneira eu dividi esse texto em 3 partes desse caminho. Nós vamos falar do início do caminho, nós vamos falar do meio do caminho e nós vamos falar do fim do caminho. Entendeu? 3 momentos desse texto. O início do caminho, o meio do caminho e o fim do caminho. Como é que começa então o início do caminho? Lá no versículo 14 e 15 de Lucas 24, nós temos claramente o início desse caminho. Diz o texto que no caminho aqueles 2 tristes conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, ou seja, da morte, da crucificação de Jesus. Mas diz o texto que enquanto eles discutiam e conversavam, o próprio Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. Mas diz o mesmo texto que os olhos deles foram impedidos de reconhecer quem era Jesus. Nesses primeiros versos, nós temos algumas características muito importantes que sinalizam quando nós, eu e você, estamos caminhando um caminho que nos leva a um lugar difícil, a um lugar sombrio, a um lugar escuro. E eu quero começar com algumas coisas aqui. Primeiro, a fala daqueles homens. A fala daqueles homens. Depois, a parceria de dor que aqueles homens formavam. Eles eram 2 sofredores caminhando a bomba relógio. 2 sofredores caminhando juntos. Mas também, esse início do caminho conta com algo. Ele também nos fala da companhia de Jesus nesse caminho. Porque logo no início, Jesus aparece para caminhar com aqueles homens. Lembrem-se que eles estavam nesse caminho pela dor que eles sentiam. Entenderam isso? Por que é que eles estavam indo para aquele lugar? Porque no 3º dia, após Jesus ter morrido, Jesus, na visão deles, ainda não tinha ressuscitado. E o que eles esperavam que Jesus veio fazer, ele não fez. Aqueles homens e todos os discípulos esperavam que Jesus era um libertador político, que ele havia vindo para libertar o povo do domínio dos romanos. Eles iam estabelecer um reino humano e eles se frustraram nas suas expectativas. Então eles estavam tristes, abatiam. A vida que eles tinham anteriormente, eles tinham aberto mão de tudo para seguir Jesus, para ser discípulos de Jesus, para viver sustentados por Jesus. Mas como é que Jesus então morre e sai de cena? Gente triste, gente abatida. E o que a gente vê aqui é que a fala deles era sobre tristeza, dor e sofrimento. Ambos viviam, ambos compartilhavam dos mesmos sentimentos. E aqui está uma evidência clara de um caminho perigoso. Gente que se isola da maioria e que busca gente com a mesma dor para somar as dores e não dividir as dores. É muito comum, gente que sofre, gente pesada,
gente que está carregando o peso do mundo na vida, procurar gente da mesma maneira para conviver. Gente com que você vai sofrer e arruma um outro sofredor. Já viu isso, não? Um sofredor dá a mão para o outro e fala, está ruim para você? Para mim também. Vamos nessa? Vamos. Para onde? Para onde, meus irmãos? Sabe por quê? Porque somar dores diminui a esperança. Somar dores diminui a esperança. Quando nós estamos tristes e abatidos, nós corremos esse risco de buscar gente que se identifique com os nossos sofrimentos. Gente que se identifica com as nossas dores. Gente que sofre mais do que nós. Esse é melhor ainda. Se você achar alguém que está sofrendo mais que você, é melhor. Porque você fala, bom, está ruim para mim, mas está pior para ele. Perigosíssimo. Perigosíssimo. Gente que dessa maneira tem no coração a falsa sensação de conforto. Falsa. Parece que você é confortado por estar com alguém que sofre, por estar com alguém que compartilha da sua dor. Parece que isso traz conforto ao seu coração, mas você vai entender aqui que isso não acontece. Porque quando nós fazemos isso, nós não estamos caminhando junto à restauração, muito pelo contrário, nós estamos nos afastando da possibilidade de restauração. Nós estamos querendo encontrar conforto no meio da dor e no meio da aflição. E quando você se conforta no meio da sua dor e no meio da sua aflição, você está correndo um sério risco de ir para um lugar ainda mais escuro, que nós chamamos de depressão, que nós chamamos de pânico, que nós chamamos de ansiedade crônica. É um grande perigo para isso. E algumas perguntas você precisa responder. E você vai responder nesse momento para você. A primeira delas é: quem você busca para falar das suas dores? Se é que busca. Quem você busca? Quando busca? A segunda pergunta é: com quem você se identifica quando está sofrendo? Com quem você se identifica? Com quem te ajuda ou com quem te entende? Porque aqui tem uma chave muito importante. A pessoa que te entende ou aquela que te ajuda? Aquela que diz, eu entendo a sua dor. Ou aquela que tenta tirar você de lá, por estar num lugar melhor que o seu? Você se sente como? Melhor sozinho ou tendo companhia de alguém no momento dos seus? A resposta a essas perguntas é que vai mostrar para mim e para você para que caminho estamos indo, para que lado dos caminhos estamos indo. Se para o caminho da restauração ou para o caminho da dor, ou para o caminho mais escuro ainda, que é onde esse caminho vai dar. A resposta a essas perguntas apontam para isso. Mas Jesus se aproxima daqueles homens não para condená-los, mas Jesus se aproxima deles para ensiná-los enquanto eles caminhavam juntos. É por isso que Jesus se aproxima daqueles homens. O início do caminho precisa, querido irmão e irmã, começar com a decisão de ter a companhia de gente que ajude você. Diga assim, ó, gente que me ajude, diga isso. Precisa ter a companhia de gente que erga você, que ajude você a abrir os olhos, e precisa ter a companhia de Jesus para que o processo de restauração possa acontecer. Você precisa entender isso. Você precisa entender que o início do caminho parte da companhia de Jesus e de gente que pode ajudar você a sair desse lugar. Eu já disse aqui, falei isso esses dias e vou repetir quantas vezes precisar. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Gente precisa de gente. Mas qualquer gente vale? Qualquer gente serve? Gente é gente é gente. Qualquer um serve? Não. E a gente vai falar então agora do meio do caminho. Esse foi o início. O início foi o encontro com Jesus, caminhando com Jesus. Foi o momento em que eles então entendem que Jesus se aproxima, eles não sabendo quem era um homem que se aproxima para falar com eles, eles começam a caminhar, e nós vamos falar agora do meio do caminho. Eu gosto disso aqui. Jesus é um terapeuta. O terapeuta dos terapeutas. Mas ele é um terapeuta. Jesus, queridos, entendam uma coisa aqui. Ele estava ressurreto aqui. Diga, entendi. Ressuscitou. Ressuscitou. Entendeu ou não? Ele apareceu no caminho. Se vocês acham que ele sendo Deus, ele não podia chegar lá.
botar a mão na cabeça dos dois. O assoprado é para poder passar a bênção de forma mais poderosa. Curou o processo. Ou não? Não podia curar? Alegria. Chegou lá, já podia chegar se apresentando. Eu sou Jesus, ressurreto estou, renasci, acabou o problema, vamos embora. Podia ou não podia? Podia ou não podia? Ganharia tempo, inclusive. Jesus chegava lá, ou senão pegava os dois, aparecia lá com eles, lá onde eles iam estar no fim do caminho. Foi esse o processo que ele usou? Não foi. O processo que ele usou foi o processo da fala. E o que a gente vai ver aqui? Olha o que começa no versículo 17. Jesus vai fazer para eles a primeira coisa muito importante de um bom terapeuta. Ele lhes perguntou. Primeira coisa que Jesus faz é uma pergunta. Piorou agora. Será que Jesus não sabia a resposta dessa pergunta? É óbvio que sabia. Então, por que pergunta? Vamos entender. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Olha o que o texto diz. Eles pararam. Primeiro eles pararam, porque Jesus faz uma pergunta. Mas eles não só pararam, diz o texto, com os rostos entristecidos. Eles param. E começam a narrar para Jesus tudo aquilo que havia acontecido. Mas eles fazem aquela pergunta básica. Sabe quando alguém pergunta para você assim? Como é que você está? A pessoa fala assim, bem. Mulher quando pergunta para o marido, por exemplo. Como foi seu dia? Bem. Marido quando pergunta para a mulher, como foi seu dia? 7h15 quando eu acordei. Eu fui pôr um sapato, aquele meu que você sabe, aquele meu verde, salto alto, sabe qual é? Não vou explicar. É aquele sapato, 7h15 da manhã. Um dia ela chega às 5 horas da tarde, mas demora. O homem, ó, tudo bem, ok. E é o que eles falam. O senhor não sabe aí todas as coisas que aconteceram? Muita coisa aconteceu. Ele podia falar, sei, obviamente. Ele fala, que coisas? Que coisas? Jesus faz duas perguntas para aqueles homens no meio desse caminho. Sobre o que vocês estão discutindo. Coisas que aconteceram. Que coisas? Ou seja, fale mais sobre isso. E eles vão dizer então. O centro do texto é esse. Quem pergunta, queridos, espera duas coisas. Quem pergunta espera duas coisas. Olha como vocês são inteligentes. Quais são elas? A primeira o que é? A primeira acertaram. Resposta. Mas quem pergunta espera uma segunda coisa. Aí já ficou mais difícil, né? Quem pergunta espera duas coisas. Primeiro, resposta. Segundo, saber mais sobre aquele que responde. Primeiro, resposta. E depois, saber mais sobre aquele que responde a pergunta. Jesus, obviamente, sabia do que eles falavam, o porquê sentiam, o que aconteceu, tudo ele sabia. Agora, duas coisas fundamentais para a restauração dos sentimentos. A restauração começa quando aquele que precisa e quer ser restaurado decide falar. Quando aquele que precisa e quer ser restaurado decide falar. É aí que começa, é nesse ponto do caminho que a restauração começa. E o que Jesus quer que eles façam? Isso, que eles falem daquilo que eles estão trazendo no coração. Precisar, querer e decidir. 3 ações, 3 verbos, 3 ações aqui. Eu sou terapeuta. Creio que grande parte sabe, sou psicanalista, assim como a Érica é psicanalista, terapeuta. E muita gente conhece gente que gostaria que fizesse terapia. Você sempre conhece alguém. Você nunca acha que precisa, mas conhece alguém que precisa. Aí você procura alguém que você sabe que precisa de terapia, porque você sabe. Você não, mas que precisa. Mas alguém precisa. E fala assim, você precisa fazer terapia. A pessoa fala, eu vou te indicar para o terapeuta. Você vai no terapeuta. Eu vou marcar para você. Pagar não paga, mas indica. Eu vou indicar para você ir lá falar com o terapeuta. A pessoa não quer. A pessoa não decidiu. E a pessoa não quer dar um passo nesse sentido. Aí ela chega. Primeira pergunta. Querido, está aqui por quê? Porque a dona X mandou eu aqui. Começa aí já. Que me mandaram aqui. Sabe onde isso vai dar? Normalmente, em lugar nenhum. Porque a pessoa não quer. Ela não quer falar. Ela não quer abrir o coração. Ela não quer. E não sou eu, não é você. É ele ou ela que precisa querer.
E o que a gente vê aqui é que muita gente indica, mas a pessoa não tem vontade, ela não decidiu, ela não quer, ela não está nesse ponto do caminho. Então nós vamos ver duas coisas fundamentais para essa restauração a partir daqui. A decisão mais importante é falar. Porque sabe o que acontece quando você fala? Falar liberta, falar cura, falar restaura, falar limpa a alma, falar esvazia o coração, falar tira o peso dos ombros. Eu, por exemplo, não gosto de falar. Mas tem gente que gosta de falar. Quem não fala, adoece. Quem não fala, adoece. Falar ajuda, queridos. Falar com Deus. E a pessoa, mas falo com Deus, pastor. Falar com Deus, sim, tem que orar. Mas falar, existe duas direções do falar. O vertical e o horizontal. Você precisa falar com Deus, mas você também precisa falar com pessoas. E pessoas capacitadas para ouvir. Eu vou dizer com quem você não deve falar. Você não deve falar com gente que esteja sofrendo como você. Não deve falar. Porque gente que está sofrendo com você tem a mesma perspectiva de você. Aqueles dois tinham as mesmas perspectivas exatamente iguais. Para um, Jesus havia morrido e estava morto. E para o outro, a mesma coisa. Mas isso não era uma verdade, era uma verdade para eles. Então você não deve procurar gente que esteja sofrendo da mesma dor que você está. Outra coisa, você não deve falar com quem? Com gente despreparada. Porque tem gente que fala com gente despreparada. Eu falo que se existe um negócio bom, que eu estou pensando em fazer, é um curso de ensinar psicanálise para manicure. Esse negócio ia dar certo. Porque a mulher vai no salão e está lá a mulher que faz a unha. Ela começa, vou lhe contar minha vida. O senhor não sabe como é que está aquele meu marido. Normalmente o marido quase nunca é o assunto, mas de vez em quando é. Eu vou lhe falar do meu marido. E começa. E a terapeuta está lá. Larga desse cara, sua tonta. Está cheio de gente melhor que esse. Ou senão ela fala, está ruim o seu? Ih, o meu não vale nada. E aí tem sempre a auxiliar do terapeuta, a mulher da cadeira do lado. Oi, escutei aí o marido. Olha, deixa eu contar a minha história para você. Não vá por esse caminho. Não fale com gente despreparada. Agora, outra pessoa que você não deve procurar, baseado nesse. Não fale com gente que tem valores contrários aos seus. Não fale com gente, seja ele profissional ou não, que tem valores contrários aos seus. Terapia é uma bênção. Quando mal feito, uma desgraça, uma tragédia. Eu não, mas Érica atende bem mais que eu. Adolescentes, por exemplo, que procuram terapeutas e que não têm nenhum princípio cristão. Ele não precisa ser crente, ele precisa ter terapeuta, tem que ter princípios que submetem ao que Deus determinou como certo e errado. Então, cuidado quem você procura. Cuidado quem você ouve. Cuidado sobre a influência que ele tem sobre a sua vida. Se tem alguém que influencia a vida de alguém, é o seu terapeuta. Influencia muito a sua vida. Então, cuidado com as influências. São pessoas que você não deve procurar. Mas eu gosto que o texto diz sobre o que vocês estão discutindo é a pergunta e que coisas é a segunda pergunta. Ou seja, Jesus olha para aqueles homens, eles param a caminhada para falar com Jesus e eles falam com detalhes para Jesus do que eles traziam no coração. Eles narram detalhadamente o que eles estavam tristes, o porquê estavam tristes, o que tinha acontecido, o que eles pensavam sobre Jesus, a decepção que eles traziam, eles explicam para Jesus com clareza. Mas depois de falar, tem um segundo ponto que você precisa. A vida sem confronto conduz gente à morte também. Um à morte espiritual e o outro à morte física. Gente que não procura ajuda, gente que não se deixa confrontar, tem grande risco de adoecer até a morte. Gente que sabe tudo. Gente que é dona de si. Gente que não pede ajuda. Perigosíssimo. Busque ajuda. Fale com Jesus, mas com pessoas também que efetivamente Jesus coloca no seu caminho. Sabia que Jesus coloca a gente no seu caminho? Pastor, mas eu estou olhando para o caminho ultimamente, está difícil achar alguma. Estou procurando, pastor. Onde é que está? Talvez está aí, ó, do seu lado, sentado do seu lado.
Eu fico feliz quando as pessoas me procuram. Me procurem, falem comigo. Pelo menos para que a gente possa compartilhar. Fale da sua dor, me procure. Fale aquilo que você traz no seu coração, querido. Oração, terapia e remédio. Continua sendo coisas que Deus usa no caminho da restauração. Oração, terapia e remédio. Pastor, será que eu preciso tomar remédio? Eu não sou médico, eu não posso receitar. Mas o médico sabe. Mas eu posso te mandar para um médico. Aí não fica bravo não comigo, viu? Viu, querido? Acho que eu sou louco, né, pastor? Acho que eu sou maluco. O senhor acha que eu estou doido, né? Não, não acho não, querido. Eu amo você ao ponto de querer que você abra os seus olhos, abra o seu coração e busque ajuda para que você possa viver o melhor de Deus para a sua vida. E eu termino falando sobre o fim do caminho. O fim do caminho. Porque esse caminho começa. Esse caminho passa por um processo de ajuda, de escuta ativa, de mudança, mas agora a gente vai para o fim do caminho. E eu gosto desse fim do caminho, porque quando eles estão chegando numa hospedaria, já no fim de uma tarde terapêutica, né, conversando, falando e ouvindo, eles viram à direita. Como é que você sabe que é a direita, pastor? Eu sei que é a direita. Eles viram à direita. Está escrito na Bíblia? Eu sei que é a direita. Eles viram à direita para entrar numa hospedaria, porque estava anoitecendo e o caminho era perigoso. E Jesus faz de conta, diz o texto, ele faz que vai direto. O povo vai entrando e ele vai embora. Aí o povo fala, viu? Psh, senhor, psh, ei, psh, fica com a gente aqui. Mas não fica assim, fica para a gente para continuar falando. Não, fica com a gente. O caminho é perigoso. Está tarde, o senhor vai se expor aí ao risco. Então, faz o seguinte, fica com a gente. Jesus fala, bom, vou ficar. E fica. E fica. Esse é o fim do caminho. O dia dessa estrada empoeirada, como eu disse aqui, já está quase terminando. É um dia inteiro de caminhada. Mas será agora onde nós vamos ver os resultados desse dia de caminhada com Jesus. De terapia com o terapeuta Jesus. Dia que começa com gente triste e abatida, mas gente que Jesus decidiu encontrar. Dia onde gente triste decidiu falar sobre as suas dores. Dia onde gente abatida se permitiu ser confrontada. Dia onde uma história de tristeza vai se transformar em uma história de alegria e de restauração. Tudo é o mesmo dia. Queridos, quando a gente termina aqui, nós vamos ver o seguinte. Jesus aceita o convite. E o convite é, fique conosco. Convite motivado à medida em que eles foram andando. Porque foi aquela caminhada que levou a esse convite. Estava gostoso o papo, estava legal a conversa. Alguma coisa estava sendo mudada, alguma transformação no coração estava havendo. Por isso que eles tiveram o desejo. Se estivesse ruim, meu irmão, é bom para você medir a sua vida. É bom para a gente medir a nossa vida. Já pensou? Aquele que você fala assim, vamos bater um papo, o cara fala, agradeço. Agradeço. Vamos lá em casa, agradeço. Mas para comer de graça, mesmo assim agradeço, cuidado. Se estiver nesse nível de, como disse, se fosse na política hoje, é índice de rejeição. Se o seu índice de rejeição estiver nessa altura, cuidado. Mas aqui era diferente. Eles queriam a companhia de Jesus, porque eles estavam vendo o resultado de mudança no seu coração. Agora, ao redor de uma mesa, e eu gosto disso, do pão, diz o texto que os olhos deles foram abertos. Eles reconheceram quem era Jesus, ou o que era Jesus, e eles tomam a decisão de mudar a direção do caminho. Sabe por quê? Porque um caminho de dor se transformou em restauração. Um caminho de dor se transformou em um caminho de restauração. Hoje nós temos aqui a mesa, hoje nós temos aqui gente de todo tipo, como tínhamos ali. Hoje nós temos gente feliz, hoje nós temos gente triste, hoje nós temos gente nos melhores dias, gente nos piores dias, esperançosa e desesperada, temos todo tipo de gente. Mas uma coisa nós temos também aqui, nesta manhã, a presença de Jesus. Jesus está neste lugar, se você crê nisso, diga amém. A presença de Jesus está aqui, queridos. Mas imagina, querido, você está ao redor da mesa, não sabe que Jesus está lá.
Aí ele parte esse pão. E quando ele parte o pão, você reconhece que é ele. Fala, meu Deus, é Jesus. É Jesus. É ele. É Jesus. Mas o texto diz, sabe o que acontece? Desapareceu diante dele. Sumiu. Não saiu pela porta. Sumiu. Você já imaginou? Tem assim uma frustração danada. Perdi tudo o tempo, fiquei o dia inteiro andando com esse homem. Não sabia que era ele. Agora ele aparece e some. Agora, existe uma pergunta, por que a gente precisa fazer? A pergunta é por quê? Por que é que Jesus sumiu? Difícil. A pergunta, ou a resposta é, porque eles estavam prontos para fazer o caminho de volta. Ali, eles estavam prontos. Porque qual era o abatimento deles? Jesus havia morrido. Mas o que eles tinham acabado de descobrir? Jesus estava vivo. Se Jesus estava vivo, a esperança estava viva, as oportunidades estavam vivas, a esperança era renovada, aquilo que estava diante deles mudou, aquilo que era triste se tornou em alegria, o caminho empoeirado da dor agora era um caminho da alegria. Não importa o caminho, não importa, mas importa a direção que você anda no caminho. Agora eles não estavam indo mais para longe daquilo que Jesus havia determinado. Eles estavam dispostos a voltar para o lugar onde Jesus os havia mandado ficar. Porque Jesus havia dito, não saiam de lá, permaneçam lá. E ali vocês devem ficar. E a decisão deles foi outra. Eu creio verdadeiramente que hoje é dia de gente fazer um caminho de volta das suas dores, dos seus sofrimentos e das suas angústias. O fim do caminho, meus irmãos, não é alcançado com facilidade. Não. O fim do caminho não é alcançado com facilidade. O fim do caminho não é alcançado num conforto do sofá da sua casa. Não, não é. Mas com decisões importantes que eu e você precisamos tomar. E tomar individualmente. Não é tomar pelo outro. Não é decidir pelo outro. Mas é tomar individualmente. Nós vamos agora cantar um louvor, queridos. Esse louvor fala de cura. Esse louvor fala de restauração. E eu creio verdadeiramente no que está escrito aí. Que um caminho de dor se transformou em um caminho de restauração. E esse caminho de restauração está aberto para todos nós nesta manhã. Será que você acredita nisso? Será que você está disposta a andar por esse caminho, entendendo que aquilo que aconteceu na sua vida, aquilo pelo qual você passou, não pode determinar o fim da sua história? Se as providências forem parecidas com essas, procure ajuda. Entenda isso. Procure ajuda, queridos. Eu estou à sua disposição. Érica é terapeuta. E eu falo da Érica não porque é minha esposa, mas porque eu tenho visto pessoas que Deus colocou na vida dela sendo ajudadas, sendo fortalecidas, sendo amparadas no caminho da restauração. O que você não pode, continuar calado. O que você não pode, continuar se autorresolvendo. O que você não pode, ter vergonha da sua dor. O que você não pode, continuar num caminho que você está entendendo que está te levando para um lugar escuro e perigoso. Isso você não deve fazer. Você compreendeu o que eu disse nessa manhã? Valorize os sentimentos. Valorize os sentimentos. Os seus e os de quem você ama. Fale com Deus, mas fale com pessoas capacitadas para ouvir você. Suporte o confronto. Sabe por que muita gente deixa a terapia? Porque vai existir um momento na terapia, e deve haver, aonde você será confrontado. E ali é o momento em que você permanece e é curado, ou você desiste do lugar de onde você veio. Assim é a palavra de Deus. Quando ela confronta você, não é momento de ir embora, é momento de receber, é momento de se humilhar, falar: Senhor, eu preciso do Senhor.
Você precisa buscar todos os dias a companhia de Jesus. Mas talvez sozinho você não consiga fazer isso. Você precisa de gente para te ajudar. Hoje é dia de sair do caminho da dor e ir na direção da sua restauração. Fica de pé. Nós vamos cantar um louvor. E enquanto esse louvor estiver sendo cantado, eu faço mais do que um convite. Eu desafio em nome do Senhor Jesus a você que aqui está e que me ouve, e que hoje traz no seu coração dor, traz no seu coração medo, traz no seu coração talvez o que você já pode designar como depressão. Queridos, pare de acreditar de que crente não passa por situação de luta na área dos sentimentos. Charles Spurgeon, um pregador, um homem de Deus, viveu uma vida lutando contra depressão. Escreve um livro sobre isso. E às vezes, você por vergonha não recebe cura. Neste louvor, eu vou esperar você aqui embaixo. Eu já orei por gente que foi curado, inclusive disso. Eu já estive nesse lugar escuro chamado pânico e depressão. O Senhor me tirou de lá. Eu precisei de muitas ajudas, mas o Senhor me arrancou de lá. E talvez você esteja aqui vivendo isso. E eu quero orar por você, aqui. Quero que Érica esteja comigo aqui. Mas é um desafio, você dar um primeiro passo nesse caminho. O caminho de ser restaurado. E a restauração vem do Senhor. Mas precisa do seu primeiro passo, para que Ele caminhe com você e transforme a sua vida. Enquanto a igreja canta esse último louvor, porque após esse último louvor e oração nós vamos encerrar o culto, eu vou esperar você aqui para orar por você. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome. Aqui pro meio, pode vir aqui pro meio aqui, ó. Quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Pode vir, meu irmão, venha. Sobre toda alma em depressão, Ansiedade e medo saiam agora. Como Jesus, teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
Queridos, creia que as suas lágrimas nessa manhã estão sendo recolhidas pelo Senhor. Tome decisões importantes. Saia desse lugar em nome de Jesus. Fale das suas dores, procure ajuda do Senhor, mas procure falar das suas dores. Nós vamos orar, eu e Érica vamos orar. E nós vamos pôr a mão sobre a sua cabeça, num ato de fé, repreendendo todo espírito de morte, todo espírito de tristeza, todo espírito de abatimento, pedindo que essas lágrimas que hoje você derrama aqui na frente no altar do Senhor, sejam transformadas em riso e alegria. É manhã de cura, meus irmãos, é manhã de libertação, é manhã de salvação, é manhã de mudança de vida. E nós vamos orar. E você peça: Senhor, muda a minha história. Senhor, tira do meu coração essa dor. Dá-me esperança, Senhor. Vamos orar, amor, vamos orar. Enquanto nós cantamos, eu vou orar. Pode continuar cantando, nós vamos orar. Pelas ruas, o nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clama o santo nome, Jesus. Vai pelas ruas, o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, clama o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencerá. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, Jesus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Trazer a sua luz. Ele vai trazer sobre a sua família, clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, clame o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, é poderoso.
Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer-me-á. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer-me-á. Pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, clame o santo nome Jesus. Meus irmãos, nós estamos 9 minutinhos além do nosso tempo, mas eu creio em algo. Eu creio em algo. Gente foi restaurada e curada nessa manhã. A palavra de Deus trouxe vida e restauração no nosso meio nessa manhã. Mas entenda, Deus despertou você, a nós nessa manhã, a ir por um caminho de restauração. Começa assim, se colocando diante dele e pedindo a companhia e a sua direção. Não pare aí. Busque ajuda. Busque ajuda. Nós precisamos de gente que nos ajude. Mas eu creio que esse Deus que trouxe você aqui, trouxe com um propósito de curar e restaurar as suas emoções. Nós vamos orar, igreja. Eu não imaginei que tivesse tanta gente na frente nesse culto. Mas eu louvo a Deus, porque Deus fez grandes coisas em nosso meio, por isso estamos alegres. Vem aqui, meu amor, nós vamos orar. Após essa oração, o culto está terminado. Vá, pegue os seus filhos no ministério infantil,
Se possível, esteja mais um tempo aí, compre o seu almoço, gaste mais alguns minutos conversando com alguém. Estamos à sua disposição, nos procure, se precisar de ajuda, tanto na área pastoral como na área terapêutica, para te ajudar, para te encaminhar. Mas, meus irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jesus que acompanhou esses homens está aqui para te fazer companhia, para que você possa falar das suas dores e para que Ele possa sustentar você nesse momento que você atravessava. E nesse momento eu quero ouvir os testemunhos depois, para a edificação da nossa fé, daquilo que Deus fez. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, o Senhor é Deus e a Tua palavra é eficaz, é poderosa. Obrigado porque cada lágrima derramada aqui com certeza foi recolhida pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque quando choramos na Tua presença, nós mostramos a dependência que temos de Ti. E nós reconhecemos que nós não podemos sozinhos. Então, em nome de Jesus, que o Senhor coloque pessoas à nossa frente, pessoas que o Senhor coloque e envia. Mas, Pai, eu creio verdadeiramente, por fé, que vidas foram totalmente curadas nesta manhã aqui. Que situações de dor, de medo, de depressão, de angústia, de acusação caíram por terra, porque existe poder no nome de Jesus. E que eu peço que cada um que saia daqui, estando aqui na frente ou sentado num desses bancos, saia daqui transformados, sabendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as doces consolações do Espírito de Deus sejam sobre cada um que aqui está, presente ou nos assistindo. E que essa igreja continue crescendo em graça, em dependência, em humildade, em reconhecimento de que existe um Deus que tudo pode e que Ele habita em nós, através do Espírito Santo. Jesus Cristo, obrigado. Obrigado pelo que o Senhor fez nessa manhã. Obrigado pelo que ouvimos, pelo que vimos. E obrigado pelos resultados que com certeza o Senhor já fez. Assim eu oro e agradeço, no nome que tem todo poder, toda autoridade, e no nome que curou pessoas aqui nessa manhã, o nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.